após ano, uma coisa que os rivais adoram falar pro corintiano é: Bimundial? Como que ganha o Mundial 2 vezes com uma Libertadores só? Em 2000, o Corinthians foi lá e fez história no Maracanã. Essa aí é uma discussão antiga e tem muita gente que adora questionar o Mundial de 2000 do Timão. Tem até corintiano que diz que esse título aí não tem o mesmo peso do Mundial de 2012. O Roberto Carlos, que na época era do Real Madrid, já veio a público dizer que eles naquela época encararam aquilo ali como um mundialito e que os caras vieram aqui a passeio. Era um mundialito. Mas o Real Madrid, eu lembro que a gente ficava acordado até 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. No dia do jogo, nós fizemos um jogo 4 horas da tarde, acho que foi contra um time lá da Arábia, não sei o nome daquele time lá. O pessoal não dormiu. Os caras vieram aqui de passeio. Assim também, né? Depois que perdeu, fica fácil falar esse bagulho aí, né? Então, cara, vamos desmistificar o Mundial de Clubes de 2000 e entender como o Corinthians foi campeão mundial em 2000. Acontece que o torneio foi organizado pela FIFA. Ele não é um torneio inventado por Cartola, não é uma taça da cachaça. Ele era oficial. Primeiro mundial de clubes que foi feito para juntar os melhores times do mundo com regras e convite da dona do futebol mundial. O Corinthians estava lá porque tinha sido campeão brasileiro de 1998 e logo depois também de 1999. E o Vasco entrou como o time da casa por ter sido campeão da Libertadores de 1998. Assim também, né? Vamos ser justos e verdade seja dita. Por justiça, o Palmeiras devia estar aqui e não o Vasco. Palmeiras venceu a Libertadores de 99. A primeira vez que eles ganharam, inclusive. E foram eles, inclusive, que tiraram o Corinthians da competição naquela época. Foi até o mesmo ano que o Palmeiras e o Corinthians fizeram aquela final do Paulista que o Edilson Capetinha fez aquelas embaixadinhas. Então, teríamos uma vaga pelo campeão nacional, que seria o Corinthians, e se fosse por títulos, o certo mesmo seria o Palmeiras, que como funciona hoje em dia a regra, teria acesso à vaga por ter vencido a Libertadores. Mas o lance é que tudo isso aí ia rolar entre as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, obviamente, mexeram os pauzinhos aí para que tivesse um representante de cada cidade. Sendo assim, o Corinthians acabou sendo representante de São Paulo e o Vasco entrou porque eles se basearam no título da Libertadores deles de 98, prometendo pro Palmeiras que em 2001, que seria o Mundial seguinte, eles teriam essa vaga e foi por isso que o Palmeiras não entrou. O Vasco acabou sendo escolhido por ser o time do Rio. Politicagem pura, né? Coisa dos caras que vendem ingresso e não dos times. O problema é que eles prometeram isso, mas nem teve esse Mundial em 2001. Foi ter outra vez só em 2005 e eles nem lembraram que isso aí tinha rolado. Em 2001, na verdade, o Palmeiras estava com o passaporte pronto, de mala arrumada e até passagem comprada para disputar o Mundial naquele ano. Só que do nada, o campeonato foi cancelado. Foi um problema na organização, né? Uma bagunça geral lá e o Mundial de 2001 nunca saiu do papel. A Traffic, a FIFA, a CBF só disseram, cara, deu ruim aí. E pro Palmeiras só restou uma indenização por isso aí não ter acontecido. Assim, no meio disso tudo aí também tem uma confusão com as datas, né, de quando esse Mundial aconteceu. Porque tudo isso aí começou lá atrás, o planejamento disso aí, a ideia pra esse Mundial aconteceu lá atrás, mas a ideia estabelecida mesmo só veio em 98, a organização meio que foi em 99 e o negócio só aconteceu mesmo em 2000. Então pra decidir em qual ano eles iam se basear pra escolher aí os campeões que participariam desse Mundial, tem um gap de confusão aí que causa muita discussão entre as pessoas. Mas ao longo desse vídeo a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso. Calma. Tá, mas aí como e por que os caras decidiram criar esse Mundial aí? Vamos por partes. Primeiro, a FIFA queria uma competição maior que o Intercontinental. Basicamente era um jogo entre o campeão da Libertadores e o da Champions. Nada contra, era um bom duelo, mas pra eles faltava dar espaço pro resto do mundo. Até porque também futebol não era só Europa e América do Sul. Sendo assim, o negócio se tornaria mundial de verdade. Aí, em 1993, a FIFA sacou isso e depois formalizou essa ideia em 96. Mas só em 1999, por causa das datas apertadas, ela foi elaborada. E em 2000 saiu o primeiro Mundial de Clubes oficial que foi organizado pela própria FIFA. Com isso definido, tinha que decidir também o país sede e 4 países fizeram suas propostas para sediar o evento: Brasil, Arábia Saudita, México e Uruguai. E nessa daí o Brasil ganhou por unanimidade. Por isso os jogos aconteceram no Maracanã e no Morumbi. Brasil, né? País do futebol, com todo um público que paga pra ver isso, fazia um certo sentido fazer a primeira edição por aqui, na visão dos caras que estavam organizando. Foi uma parada bem organizada, com critérios bem definidos e times do mundo inteiro. Foram 8 equipes, cada uma representando o seu continente. Da Ásia veio o Al Nassr da Arábia, porque tinha sido campeão da Supercopa da Ásia de 1998. Já da África veio o Raja Casablanca do Marrocos, que foi campeão da Liga dos Campeões da CAF de 1999. Da América do Norte e Central vieram o Necaxa do México, campeão da Liga dos Campeões da CONCACAF de 1999. Já da Oceania veio o South Melbourne da Austrália, que era campeão da Liga dos Campeões da OFC de 1999. Da Europa, a UEFA,
veio o Manchester United da Inglaterra, campeão da Liga dos Campeões da UEFA de 1999. Teve também um convidado UEFA, que foi o Real Madrid, da Espanha, que foi campeão da Copa Intercontinental de 1998. Teve o participante da América do Sul, a Conmebol, que foi o Vasco, que entrou por ter sido campeão da Libertadores de 98, e teve também a vaga de país sede, CBF, né? O Corinthians pegou essa vaga porque tinha sido campeão brasileiro de 1998. Aí, vamos para as polêmicas que aparecem quando o papo é Mundial de 2000. Quem ficou encarregado de escolher quem do Brasil ia jogar era a CBF, e o primeiro ponto de polêmica foi a escolha do Corinthians, que entrou como representante do país sede por ser o campeão brasileiro de 98. Até aí, né? Problema nenhum. Mas o que pegou mesmo foi que a CBF não esperou o fim do Campeonato Brasileiro de 99 para decidir isso. Acabou que isso aí deu munição para que as pessoas dissessem que a escolha foi arranjada. No fim das contas, o Corinthians também foi campeão brasileiro de 1999. Ou seja, a vaga foi legítima, com ou sem coincidência. E mesmo assim, mesmo se o critério tivesse sido o ano de 1999, acabou que no fim das contas o Corinthians também ganhou o Campeonato Brasileiro de 1999. Então, mesmo que o ano fosse o outro, o Corinthians mesmo assim teria sua vaga de um jeito legítimo, porque também foi campeão do Brasileiro em 1999. De um jeito ou de outro, pelas regras e critérios desta competição, o Corinthians entrou de forma justa. Agora, o Vasco, a treta foi bem maior aqui, tá? Quem deveria representar a Conmebol era o campeão da Libertadores de 99, que foi o Palmeiras. Aí teve toda aquela questão que eu falei lá no começo do vídeo, né? Onde a CBF, por conta própria, escolheu o Vasco, que foi campeão da Libertadores de 98. Assim, segundo eles, não era só politicagem, tá? Eles disseram que queriam balancear a cidade sede, já que o Mundial era no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, por eles, fazia sentido que cada cidade tivesse um time. Assim, o Vasco representou o Rio de Janeiro e o Corinthians São Paulo. Teve também uma questão de evitar riscos com o Deportivo Cali. O Palmeiras ainda tinha que jogar contra o Deportivo Cali na Libertadores. Caso eles perdessem, a vaga ia pro time colombiano. Então, aí a CBF garantiu assim que um brasileiro ia estar lá escolhendo o Vasco. E, cara, ainda tem assim um personagem nessa história aí, né? O Eurico Miranda. O André Cury, na época, trabalhou na organização desse Mundial. Segundo ele, o que fez o Vasco estar nesse Mundial aqui foi a influência do Eurico Miranda nos bastidores. Ele sabia mexer as peças dos bastidores e defendeu que o Vasco, que era campeão da Libertadores de 1998, tinha o direito de representar o Brasil, porque o torneio tinha que ter um time carioca, já que o Rio de Janeiro era uma das cidades sede. E foi aí que surgiu o critério de balanceamento entre os times do Brasil. Aí, na verdade, cara, quem tinha que reclamar eram os palmeirenses, né? Na época, o presidente dos caras era o Mustafa Contursi, que aceitou que isso ia acontecesse. No fim das contas, o cara aceitou pressão aí da CBF, da Traffic, dos órgãos que estavam organizando e tudo mais, né? Se não era pro Corinthians estar lá, o time não tinha nada a ver com isso. E pelos critérios que o Mundial tinha naquela época, tava tudo certo, mano. Ou seja, era pra galera ter mais bronca com o Vasco com relação a esse título aí do que com o Corinthians até. Mas como foi o Corinthians que venceu, talvez isso aí ajude a galera a pegar no pé do timão. Se o Vasco tivesse vencido essa final, provavelmente quem ia ter que ouvir que isso aqui não era mundial eram os vascaínos. E foi por isso que rolou aquela promessa pro Palmeiras de que ia rolar o Mundial em 2001. Isso era pra não deixar o Palmeiras chupando o dedo. Ainda mais hoje, sabendo todo o contexto aí de relação de Mundial com o Palmeiras, né? Afinal de contas, cara, o Palmeiras naquela época ali tinha um time muito bom, tinha ganhado a Libertadores e tudo mais. Pode ser que os caras entrassem aqui com um nível competitivo legal. E hoje em dia, de fato, teria aí um Mundial pra falar que ganhou pra valer. A CBF prometeu essa vaga pro Palmeiras de 2001, que foi cancelado. E o Mundial só voltou a acontecer mesmo em 2005. De 2001 a 2004, o Intercontinental, o jogo entre Libertadores e Champions, continuou sendo chamado de Mundial. Ou seja, o Palmeiras ficou só na promessa. E essa treta virou mais um argumento pra galera que gosta de esquentar essa resenha. Nessa daí, ainda tem a questão de alguns que consideram que o Boca Juniors foi o campeão mundial de 2000. Esse papo sempre aparece por causa dos critérios continentais e toda uma confusão de conceitos em volta do torneio. Só que o Mundial de Clubes da FIFA nasceu justamente com o objetivo de não ser limitado a um confronto entre Libertadores e Champions League. A ideia era juntar os clubes representando todas as confederações continentais e também mais alguns critérios específicos definidos pela organização. Foi assim que nasceram os grupos com os times da Ásia, África, Oceania e afins. O Boca Juniors foi campeão da Libertadores de 2000, mas isso aconteceu depois do Mundial da FIFA. Ou seja, se alguém tá dizendo que o Boca Juniors devia estar lá,
já tá começando pelo lado errado se a gente pensar no calendário. A Libertadores de 1998, que serviu como referência, deu vaga pro Vasco e não pro Boca. Outro argumento aí muito comum é, né? Ah, mas pô, esse campeonato aí foi um campeonato cheio de convidado, mano. Aí não vale. Meu irmão, até Copa do Mundo já teve time convidado ao longo dos anos. O Uruguai ganhou a primeira Copa em 1930 sem disputar a eliminatória. As regras têm falhas? Claro que tem. Tipo, ter dois times do mesmo país competindo numa final de mundial não faz sentido nenhum. Mas essas eram as regras da época. Pode parecer estranho olhando agora como é, mas era o que tava na regra daquela época. A própria FIFA várias vezes reconheceu o Corinthians como o único clube fora da Europa a vencer o Mundial de Clube mais de uma vez. Isso fazendo menção ao título de 2000, quando venceu o Real Madrid, e ao título de 2012, quando venceu o Chelsea no Japão. Hoje em dia, os títulos ganhos no antigo torneio intercontinental foram reconhecidos pela FIFA. Os títulos que aconteceram entre 1960 e 2004, que na época era tipo o Mundial de Clubes que tinha, mesmo não sendo organizados pela FIFA, acabaram sendo reconhecidas depois como tipo um antigo Mundial de Clubes. Isso foi oficializado em 2017. O Gianni Infantino disse que queria que o Mundial de Clubes fosse uma competição mais robusta. E em 2023, eles vieram com a criação do Super Mundial de 2025. Então, as vitórias dos times brasileiros, como o Santos, por exemplo, e o São Paulo, em 1962, 63, 1992 e 1993, por exemplo, são parte dessa história e foram reconhecidas como conquistas mundiais. Isso faz com que o título do Corinthians em 2000 entre aí no hall de uma tradição bem antiga do futebol. E foi assim que o Corinthians foi campeão mundial, vencendo sim o Vasco, mas competindo com times do mundo inteiro, como o Real Madrid. A final do Mundial de Clubes de 2000 foi pros pênaltis com mais de 70 mil torcedores no Maracanã. O Marcelinho Carioca teve a chance de colocar o timão na frente, mas acabou errando a sua cobrança. No fim, o Edmundo chutou pra fora e o Corinthians conquistou o título mundial de 2000 com uma vitória nas penalidades. Esse título aí se tornou histórico, não só por ser o primeiro Mundial de Clubes da FIFA, mas também por ter sido conquistado de um jeito dramático, dentro de casa e com um confronto 100% brasileiro. O Corinthians conseguiu ser campeão do mundo e a conquista foi comemorada como uma das maiores conquistas do clube até então, especialmente por ser a primeira vez que a equipe se tornava campeã mundial. Toda a história desse jogo aqui é um espetáculo também. Teve rixa com jogadores do Real Madrid, muitas histórias com um elenco fantástico do Corinthians, mas essa aí é uma história que a gente pode detalhar depois, né? Se você quer ver um vídeo sobre a trajetória do Timão no Mundial de 2000, deixa aí nos comentários. Mas isso, no Timão, eu espero que você tenha pego essa visão aqui. E aí, cara, Corinthians foi ou não foi campeão mundial de 2000 em cima do Vasco, hein? Deixa aí nos comentários. Tamo juntão. Muito obrigado pela sua audiência e, acima de tudo, vai Corinthians!